Eu consumo muito conteúdo na internet. Se tem algo positivo no meio disso tudo é que sempre tem algo novo para você assistir. Então sempre tem um youtuber que você nunca viu, um podcast que você nunca escutou ou um blog que você nunca leu. E é exatamente por conta disso que algumas vezes eu entro no YouTube ou em algum outro site para simplesmente buscar um novo produtor de conteúdo que eu ainda não conhecia. E nesse fim de semana eu estava fazendo exatamente isso, passeando por um site de stream à procura de um novo conteúdo, e foi quando eu acabei caindo no canal do SBT Games e tive uma ótima surpresa. Eu imagino que todo mundo que está assistindo esse vídeo já viu algo sobre, mas só para não deixar ninguém perdido, nesse final de semana estava acontecendo o Teleton. Inclusive, nesse ano teve a participação do Lindinho no canal de TV do SBT, o que fez a internet e todo o Twitter vir abaixo. Para quem não sabe, o Teleton é um projeto do grupo SBT que tem como principal objetivo arrecadar doações que serão revertidas para o tratamento e inclusão de portadores de deficiência. Nesse final de semana, todo o grupo SBT estava focado nesse projeto e foi nesse contexto que, por acaso, eu acabei caindo no canal do SBT Games no sábado de manhã. Estava acontecendo uma live de Fall Guys com 4 streamers diferentes e sem dúvidas e também sem exagero, essa foi uma das mais divertidas streams que eu já assisti. Eram 4 produtores de conteúdo que possuíam a sua comunidade própria e todos portadores de deficiência. 3 deles possuíam limitações fisicomotoras e um deles possuía uma limitação visual. E foi nesse exato momento que eu comecei a refletir sobre o potencial inclusivo presente nos jogos. Eu já jogo videogame há bastante tempo e em todo esse tempo eu já participei das mais diversas comunidades dos mais diversos jogos. E se tem algo que eu percebi em cada uma dessas comunidades dos mais variados jogos, é que eles podem ser utilizados como parte do tratamento das mais diversas limitações. Por exemplo, para uma pessoa que é tímida e tem problema na socialização, os jogos podem representar uma ferramenta para desenvolver o convívio social. Ou talvez para aqueles que lutam contra a depressão ou alguma outra doença psicológica e os jogos se apresentam como uma terapia. Isso apenas me deixa claro o potencial inclusivo presente nos jogos, e com a tecnologia essa porta de inclusão se torna cada vez maior. Um exemplo muito bom que eu posso utilizar para representar a tecnologia sendo utilizada para superar as diferentes limitações é o lançamento do controle adaptativo por parte da Microsoft para o seu console, o Xbox. Através desse controle, portadores das mais diferentes deficiências podem jogar os jogos que nós tanto amamos. E essa é apenas uma forma de se adaptar às diferentes limitações que todos nós temos. Lembra do modo daltonismo do Minecraft que alterava as cores do jogo para facilitar a experiência para aqueles que eram daltônicos? Ou até mesmo o regulador de brilho presente em todos os monitores hoje, mas que é extremamente importante para quem sofre com dores de enxaqueca? Todas essas são formas adaptativas para as nossas diferentes limitações, ainda que simples, super necessárias. E se gostamos tanto dessas possibilidades adaptativas para as nossas próprias limitações, também temos que nos alegrar e incentivar a adaptação às limitações das outras pessoas, ainda que não seja as nossas. Afinal, um jogador com deficiência é apenas um jogador que possui limitações diferentes das nossas. Como eu disse anteriormente, era uma live de Fall Guys e estava participando dela o Gustavo, a Laís, o Dizeritos e o Fabrício. Cada um deles eram simplesmente incríveis. E não incríveis pelo fato deles possuírem alguma deficiência, mas incríveis pelo fato deles serem grandes e divertidos produtores de conteúdo. E eu justifico que eu me encantei com cada um deles. O Fabrício é muito divertido e simpático. A Laís é maravilhosa e inclusive está trabalhando na produção de um jogo indie. O Dizeritos é um fofo e muito engraçado, mas sinceramente o que mais me chamou a atenção foi esse carinha aqui, o Gustavo Riched. O Gustavo ele é completamente cego de um dos seus olhos e o outro olho ele enxerga apenas 15%, mas mesmo com essa limitação ele é um baita produtor de conteúdo e um grande streamer, é sério, vocês precisam conhecer o trabalho desse cara. E o que mais me chamou a atenção na história dele é que essa limitação foi resultado de um erro médico. Você entende que todos nós estamos sujeitos a isso e isso é apenas mais um dos motivos para nós apoiarmos e incentivarmos a inclusão? Enxergo 20% do olho direito e nada do olho esquerdo. Nada quer dizer nada mesmo, nem escuro nem nada. É como se ele nem estivesse aqui. E daí isso daí foi referente a um acidente aí.
acidente médico que aconteceu comigo quando eu era criança. Além das suas streams, o Gustavo também é produtor de conteúdo em um blog chamado Acesso Restrito, que traz notícias sobre o mundo dos games, que traz avaliação de jogos e promove a inclusão de deficientes visuais através da audiodescrição em gameplays e trailers. Quer saber no que está se metendo? Ao enfrentar Anton? Jean descendo as escadas. Ao lutar ao lado de guerrilheiros Guerrilheiros com armas. para derrubar um ditador? E para nós que enxergamos bem, uma audiodescrição provavelmente não significa muita coisa, mas para um deficiente visual, isso significa tanto que sequer conseguimos imaginar. Eu realmente consigo observar um potencial inclusivo muito forte na nossa comunidade gamer, e para a gente perceber isso, basta olhar à nossa volta. Olhar, por exemplo, o streamer Kotoko, que mesmo com uma má formação no seu braço direito, ele conseguiu chegar no ranking máximo do CSGO. O Gabriel Neves, que mesmo sendo completamente cego, é destaque em vários campeonatos e jogos de luta. E o futebolista, que infelizmente partiu ano passado, mas deixou um grande legado e grandes ensinamentos pra gente. E como parte dessa comunidade, nós podemos e devemos ajudar na inclusão dessas diferentes pessoas independente de suas limitações. Seja apenas acessando o bloco Acesso Restrito e incentivando o trabalho do Gustavo, seja participando das streams do Kotoko e não tratando ele como um portador de deficiência, mas tratando ele como o grande jogador de CS que ele é. Se tem sobrando um dinheirinho, incentivando um dos diversos projetos de inclusão que estão a rodo no Kickstarter. E se isso tudo parecer muito difícil para você, basta apenas nos comprometermos a sermos um pouquinho mais pacientes e um pouquinho menos preconceituosos ao utilizar o chat de voz e o chat de textos das nossas partidas. Os jogos realmente são para todos e nós temos a possibilidade de tornar essa verdade cada vez mais incontestável.